Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o nosso podcast Decolar Pod. Hoje a gente vai ter foguetes aqui que vão decolar nessa tarde aqui junto com a gente. Eu não sei que horário que vocês vão assistir, gente, mas eu convido vocês que vocês fiquem até o final, que vai ser histórias de mulheres incríveis que transformam a vida de outras mulheres. Agora estou aqui com a Nani Kister. Tudo bem, Nani? Tudo bem. Prazer em ter você aqui com a gente. A Nani, gente, eu quero apresentar vocês. A Nani, ela participa desse podcast, ela é minha sócia, né? A gente tem uma parceria nesse podcast e é nós duas que vamos apresentar esse podcast. Se não tá uma, tá outra, ou tá as duas juntas. E nada melhor para a gente começar essa temporada do nosso podcast, vocês conhecendo a Nani, a história dela é incrível, que incentivou a gente também a começar a trazer essas mulheres aqui para contar essas histórias para vocês e também ajudar vocês a começar novos projetos na vida de vocês, dar dica para vocês incríveis, tá bom? Gente, então aqui a Nani, ela vai contar um pouquinho, tudo bem, Nani, de como tu começou a jornada da vida da Nani. A Nani, ela é uma profissional da área da beleza, né? Ela é uma empresária beauty. Ela tem uma empresa de salão de beleza, né, Nani? É isso? Eu tenho um estúdio, né, de estética. Então, tô nervosa, né? Nosso primeiro podcast, depois de a gente organizar tudo e a maior ansiedade. Mas, enfim, comecei com 15 anos na área da beleza, como manicure. Só que, como manicure, não deu muito certo. Aí depois fui para salões de beleza, trabalhei em alguns, mas aí também vi que não era muito a minha área, era muita concorrência. Montar o teu próprio negócio. Não, mas assim, gente, cabeleireiro é muita concorrência. Era um salão muito grande, uma mulher queria, tipo, não sei, não gostei. Aí parei um tempo, fui para outro ramo que não tinha nada a ver com beleza. Só que eu sempre gostei. Sabe quando você gosta de alguma coisa assim, que aquilo... A conexão, né? Não adianta. Essa área da beleza, ela conecta muitas mulheres e isso é muito gostoso, né? Aí eu estava em outro ramo, concessionária, enfim. E aí resolvi começar de novo a fazer cursos, só que para a área da estética. E aí eu me identifiquei muito com a parte facial, assim, eu gosto muito de trabalhar com a parte facial. Aí depois disso, isso foi em 2017, por aí, comecei trabalhando em casa, atendia a domicílio, enfim, né? A gente vai se adaptando, vai dando um jeito. Quando a gente quer alguma coisa, é o que eu sempre falo, você quer começar algo, começa. Mas eu vou esperar isso acontecer, mas eu vou esperar mais dinheiro. O momento certo não existe, nunca vai existir, né, Nani? Não existe. Vai, faz com o que você tem, porque aos poucos você vai adaptando ali, ajeitando aqui, quando você vê... Aconteceu. É a movimentação, né? É o movimento que faz com que as coisas aconteçam, né? Aquela coisa, né? Primeiro você sente, pensa e vai para ação. E aí o negócio acontece. E aí, gente, eu comecei a atender a domicílio, também na sala de casa. E foi dando certo, até que eu resolvi abrir o meu estúdio, primeiro estúdio. Depois disso... E aí, assim, eu descobri, através de estudo, que a minha parte melhor é ensinar. Olha isso, gente. Através da estética, dos atendimentos, eu descobri que eu era boa no que eu fazia, mas eu era melhor ainda em ensinar. Porque se eu ia atender alguém, eu ficava explicando aquilo para a pessoa. Tu ficava contando como é o procedimento, o que vai. E aí a pessoa acabava, já saía dali... Querendo fazer um curso contigo. Isso, querendo trabalhar já. E aí eu comecei, eu vou criar curso online. Criei o primeiro curso online. Tudo eu sozinha, tá? Fui lá, meti a cara, fiz, começou a vender. Começou a vender. Amiga, eu fiz uma renda. Todo mês era uma renda que entrava em casa dos cursos online. Mas a questão não é o dinheiro. Sabe, assim, claro, a gente vive num mundo onde a gente precisa de dinheiro para tudo. Até para poder até você melhorar
o teu conhecimento para que você possa passar para as pessoas, você precisa de uma renda, né? Você precisa. Mas, assim, o que mais me deixava feliz era os feedbacks que vinham assim, tipo, nossa, Nani, eu era mãe solteira e eu não tinha o que fazer da vida, eu não sabia o que fazer, que rumo tomar, e hoje eu tô trabalhando com estética por causa de você, sabe? Ai, então, isso é que me dá até hoje prazer, assim, porque eu penso assim, se não muda a tua vida, né, não vale a pena, não vale né? a pena. Entende? Se não muda a vida da gente, não muda a vida de outras pessoas, não vale a pena. Então, assim, eu sempre penso, hoje em dia eu tenho mais de 12 cursos online na plataforma, vendo para fora do país, Brasil, assim, todas as cidades, e vendo também para fora do país. E eu sempre recebo, assim, os feedbacks. Nossa, Nani, em 3 dias eu fiz tanto. Olha que lindo. E eu estava em casa sem fazer nada, eu tenho os meus filhos, então, assim, tudo isso me deixa muito feliz, muito. E quando eu crio um curso, eu não penso no quanto eu vou ganhar. Ai, não, eu vou criar esse curso e eu vou ganhar muito em cima dele. Não, eu penso na diferença que eu vou fazer na vida delas, das alunas, entende? O dinheiro que vai vir é consequência. É consequência do trabalho que eu fiz. Mas o que mais me deixa contente é isso. Nani, eu queria que tu contasse um pouquinho. Ela me contou uma história, gente, muito, muito legal, assim. E eu acho que muita gente passa por isso. Que quando ela começou a fazer os cursos dela ali, ela chorava, ela não conseguia muitas coisas, ela não conseguia desenvolver. Então, realmente, chegou um momento que ela se viu sozinha nessa situação. E ela foi por ela mesma, assim. Ela acreditou no sonho dela e ela conseguiu, né? Foi, nossa. E na época dos atendimentos, né? A gente corre atrás de cliente, né? Quando a gente inicia. Sim. A gente corre atrás de cliente, a gente corre atrás de aluno. E aí você fica naquela, nossa... Porque você deixou um trabalho que você tinha carteira assinada para empreender. É como eu falo, gente, empreender realmente não é para todo mundo, gente. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou começar a empreender, eu vou mudar de vida, eu vou ficar rica, eu vou ser dona do meu próprio tempo. Não que não seja, a gente só que assim, ó, quando a gente empreende, aquele empreendedor básico, aquele que quer ficar tipo um CLT, mas quando a gente quer realmente mudar de vida, a gente trabalha à noite, trabalha dia, não tem tempo ruim. A cabeça não para. A gente não pode, a gente está com dor de cabeça, a gente está com cólica, a gente tem filho, a gente tem tudo, a gente está assim, ó, eu sou empreendedora, né? Também há muitos anos e eu vejo assim, a força que a gente tem, assim, eu falo, gente, eu olho para Deus todos os dias e falo assim, muito obrigada, porque assim, eu não sei de onde que vem. Parece assim que é uma coisa de outro mundo, realmente. Não, e a gente não faz só aquilo ali, né? A gente cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida de tudo. E aí fica ali. A logística é muito incrível, né? Realmente a gente se reinventar todos os dias. Teve pandemia, né? Teve várias coisas e a gente passou por cima de tudo isso. A Nani passou por cima de tudo isso e assim, se reinventando, não deixando a peteca cair. É aluguel para pagar, é funcionário muitas vezes, é um monte de coisa que a gente tem que manter e outras pessoas que dependem também daquele negócio. Então, assim, a gente não tem tempo para sofrer. O empreendedor não tem tempo para sofrer. Sabe o que eu achei engraçado esses dias? Que, né, graças a Deus, hoje eu não posso reclamar. Tá tudo certo, do jeito que eu queria. Se vier mais, gratidão, né? Mas eu achei uma foto de 2017 e, assim, tava na foto, assim, eu atendendo a domicílio, né? E tava assim, quando você trabalha com o que você ama, você trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida. Mentira. Eu ri de mim mesma. Porque umas frases clichê, mentira, né? Gente. Mentira. É mentira. Quem empreende trabalha o tempo todo. Não adianta. A cabeça parece que... eu olho a cabeça assim, ó, como era antes e como é hoje, parece que ela tá todo momento trabalhando, ela não dá descanso. Todo momento. E a gente tá sempre atrás de ideia nova, né? Sempre. Porque também a área da beleza, ela não para, né? Ela não para. Quando tu acha assim que, agora eu sei bastante sobre isso, vai lá e dá uma reviravolta, porque é um mercado, né? É um comércio. Igual a indústria alimentícia, tudo. É que nem eu falo assim, ó, faz sobrancelha, né, Nani? Então, uma coisa da sobrancelha, que a sobrancelha, ela começou aquelas micropigmentação mais
marcada, aquelas coisas assim. Só que isso tudo, a moda, ela não vem só a moda da beleza. Ela vem junto com outras, com indústria, várias coisas por trás, que hoje a sobrancelha é o quê? Aqueles risquinhos, né? A Nanoblend. Por quê também? Porque aquilo ali, ele sai durante 3, 6 meses e aquilo ali faz com que a pessoa vá lá e faça de novo. E eu sempre falo assim, amiga, vai chegar um momento que as coisas naturais vão voltar. Sim. Porque... é o que vende. É o que vende. Não, e assim, hoje é muito preenchimento, harmonização, ácido hialurônico, mas vai chegar um momento que... Porque você sabe, a moda sempre volta. E volta com uma coisa por trás de tudo isso, né? Coisas que tá lá atrás, retorna. Às vezes você fala assim, eu não vou usar aquela coisa lá que usavam lá no ano de não sei quanto. De repente... Lembra aquela calça cintura alta, boca de sino? Que a gente usava, chegou um tempo ali que a gente só usava aquela skinny, né? Minha mãe usava. Agora a flare, né? É super em alta, aquela calça jovem, a gente chama aquela mais soltinha. Hoje a gente olha e fala assim, não, mas calça cintura alta é o poder, é chique. Então a gente usa, entende? E vai chegar um momento que o natural vai voltar de novo. Né? Só não tirem a minha boca, pelo amor de Deus. E tem muita gente, né? E tem muita gente tirando, né? Porque é uma coisa que ele tem uma manutenção e a manutenção sempre, é toda hora, né? E uma coisa que eu falo também para as alunas, tá? Elas perguntam sempre a mesma coisa. É sempre a mesma história. Ai, Nani, esse procedimento que você está oferecendo dura quanto tempo? Aí eu falo, gente, não tem nada que seja milagre e dure o resto da vida. Nem cirurgia. Se você fizer uma cirurgia plástica, enfim, qualquer cirurgia que você faça de beleza, se você não cuidar... O nosso corpo, na realidade, ele está envelhecendo todos os dias. A gente não está rejuvenescendo, a gente está envelhecendo. Claro, e aí... Então, tem que manter. É uma luta que a gente passa diária contra essa lei, Você né? vai cuidando, é alimentação, é hidratação, é tudo isso. Então, não tem esse... Ai, mas nem preenchimento dura, né? A gente sabe, se a gente não cuida, daqui a pouco... Tem vários fatores, né? A questão de organismo e tal. E isso também, todos os cursos que tu vende, né, Nani? Ele é muito assim, né? Não é só porque, às vezes, tem coisas que é mais superficial e tem coisas que é mais natural, invasiva, né? Então, mas os dois, eles têm que estar mantendo, né? Tudo tem que estar mantendo. Eu sempre falo o seguinte, quer começar na estética, começa pela limpeza de pele. É o básico. Porque todo mundo precisa todo mês, É o básico, todo mundo precisa limpar a pele, gente. Não adianta você ir lá, comprar um cremezinho na farmácia, passar no teu rosto se ele estiver sujo. Não vai resolver nada. Então, faz um curso de limpeza de pele. Eu não sabia, né? Particularmente, eu não faço. Gente, eu não sei quando que eu fiz minha última limpeza de pele. Tem que fazer limpeza de pele. Amiga, é sério, porque eu não faço todo mês. É sério, eu vou te falar. Que é uma coisa que a gente não sabe. É o básico. Por isso que eu digo assim, o básico, ele sempre vai funcionar. Porque isso é uma coisa que realmente eu não sabia que eu tenho que fazer todo mês. Amiga, se você vai plantar num terreno, o que você vai fazer primeiro? Vai limpar. Olha aí, ó. A semente, para a semente vir, você vai ter que limpar. Então, a mesma coisa a pele, vai ter que limpar. E ninguém, eu acho que assim, a maioria das pessoas, tem gente que nunca fez limpeza de pele. Principalmente homens, né? Principalmente homens. E com quantos anos, amiga, tem que começar a fazer limpeza de pele? Questão de adolescente? 16, por aí já tem que começar. 16 anos já tem que começar? Apesar que tem uns adolescentes assim que porque hoje em dia, eu não sei o que acontece, porque antigamente as crianças desenvolviam, parece assim, mais devagar. Hoje em dia, assim, eles crescem. Quando você vê... E o rosto também deles, assim, o meu filho também tem bastante problema de marquinha, assim, porque é alimentação, né? Alimentação é tudo. E hoje é muito industrializado, né? Isso, tudo muito industrializado, as coisas. E bem bacana que tu, tipo assim, tu faz os cursos, né? A pessoa pode seguir uma sequência contigo. Então, tu vai desde o básico, né? Que seria, entre aspas, o básico, uma limpeza de pele até um tratamento, né? Isso. E outra coisa, né? Os cursos são todos cursos práticos. Como as alunas falam, ai, Nani, você é tão prática, você não fica ali falando blá, 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 blá. Vai lá, ensina e deu. É isso. Eu gosto de... o curso seja prático para pegar a técnica e já começar a trabalhar. Outra coisa, materiais de curso é sempre o mais em conta.
sabe? Não é, legal. não é aquela coisa assim, ai, não, eu vou vender esse curso muito caro para a aluna e aí Sim. quando ela for comprar o material... Tipo, e aí eu também, amiga, eu faço isso nos meus cursos, assim, de tipo, para que a pessoa, assim, ela investiu no curso, né? Que eu acho que o conhecimento é o mais importante, né? E Sim. depois, é claro que tem que ter um bom material, mas tem materiais que dá pra gente pegar e reduzir o custo, Sim, assim. e sempre, quem tá começando não tem como Não tem como. começar, tipo, eu vou gastar 5 mil reais em produto. Não tem como. Não tem como. E como assim, o intuito é ajudar a pessoa o quê? A começar. Por isso que tem os cursos assim, desde o básico ao mais e o avançado. Então tu tem que começar, por exemplo, assim, começou por uma limpeza de pele, aí tu vai lá e vê que aquela pessoa tá começando. Então, nem conhece. A gente, quando já tá muito tempo na área da beleza, eu já fiz curso de 5 mil reais. Mas o que acontece? Eu sei que dá. Eu sei que é uma coisa rentável. Agora, é diferente da gente chegar ali e falar de um curso para uma pessoa que não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não está na área, então a pessoa não acha que aquilo ali é possível. Então, ela não acredita naquilo ali, ela deixa o quê? Desiste, nem começa. Né? E assim, né? Eu vou comprar esse curso. Nossa, ele tá, sei lá, 2 mil reais. Aí vai lá, faz não sei quantas vezes. Aí quando a aluna vai comprar o material, ela desanima. Porque se o curso já é 2 mil reais, o material não é barato. E aí ela desanima, ela já não começa. Então, é isso que eu sempre gosto de, sabe? Eu gosto de criar uma coisa que a aluna realmente consiga trabalhar. Consiga fazer, né? Executar, porque não adianta a pessoa estar ali. É uma coisa que também eu acho bem legal, as pessoas, assim, o conhecimento, ele é bom, ele é um divisor de águas na nossa vida, mas a gente tem que fazer o quê? O conhecimento unido à ação. Não adianta que nesse eu vejo que a gente ministra curso e a gente vê lá o pessoal, viu um vídeo no YouTube, não sei o que lá, e fica enchendo a cabeça de conhecimento e não executa. Aquilo ali é uma forma que tu procrastina demais, porque tu começa a olhar o resultado de outras pessoas, aí tu começa a ver todo mundo chegando nos lugares e fazendo, executando, e tu fica, quanto mais tu olha, mais tu paralisa. É uma coisa que é muito engraçado isso. Acontece com a gente, eu creio que acontece com as alunas também. Sim, vai lá e faz um curso e começa a fuçar sobre tudo. Não, e aí acaba que você tenta saber sobre uma técnica e, na verdade, você vê tanta coisa no YouTube que você já não sabe mais nem o que você vai aplicar. Nem sabe que... É que nem assim, tu vai ver um procedimento, um exemplo. Hoje em dia existe muito isso aqui. Tu faz alguma coisa, outra pessoa vem, cria outra e fala mal daquela que já existe. E as pessoas não entendem que aquilo ali é para vender o curso. As pessoas hoje querem vender, denegrindo outra profissão. Isso eu acho muito errado. Também acho. E eu não gosto desse negócio de concorrência. Eu nunca fui concorrente. Não. A concorrência tá aqui, ó, na mente. Eu acho assim, eu sou lash design, não gosto muito de trabalhar com cílio, tá? Vou te confessar, não gosto. É aquele negócio de ficar colando. Eu fazia, né? Que agora eu já não atendo mais, porque eu não consigo ter tempo para atender. Não precisa? Baixa esse mela aí. Não consigo mais atender, porque não tenho tempo, né? Os cursos me consomem bastante tempo, mas não estou reclamando. Que consuma mais. Que consuma muito mais, mas até cortou o meu raciocínio. Do lash design. Então, tipo assim, cortou o raciocínio, gente, não lembro o que eu ia falar. Mas, enfim, vamos começar de outro lugar. Eu acho que você tem que estudar, sempre. Eu sou da época que não precisava ter diploma de estética, tá? Que isso acho que é uns 5, 6 anos atrás. Hoje em dia precisa. Mas eu nunca parei de estudar. Eu sempre estudei, sempre. E assim, até coisas gratuitas eu procurava. Quando eu não tinha condições na época de fazer curso, eu procurava gratuito. Então, mas eu não tenho dinheiro. Isso não é desculpa. Se você quer aprender, você vai lá e vai aprender. Aí, hoje eu faço tecnólogo em estética. Online. Né? Sempre estou estudando online. Então, assim, eu nunca paro. Estou sempre estudando. E é isso que tem que ser. E é isso aí, amiga. Gostaria de agradecer, né, Nani? Eu que agradeço, né? Você aqui com a gente. A Nani vai ficar sempre, né? Eu vou estar sempre aqui, gente. É presença fixa aqui no podcast. Mas gostaria de agradecer, Nani, hoje, tu passando um pouquinho de tudo isso pra gente, da tua história. Agora, fiquem, gente, aqui.
com um pouquinho da história da Nani aqui. No telão a gente vai passar um pouquinho das fotinhos da Nani, da trajetória da Nani. Enquanto isso, gente, vai vir com vocês aqui também uma convidada super, mega especial. Que, assim como a Nani, ela também ajuda mais mulheres a chegar ao resultado dela. Mas agora a gente está falando, gente, de um autocuidado tão grande que hoje em dia tem feito com que mulheres, assim, ó, tipo, entrem em depressão, né? Várias coisas, separação de casamento, porque a pessoa não tá bem com ela mesma, ela não consegue fazer a felicidade do outro, né? Então, eu trago aqui com vocês, gente, a Michele Medeiros. Tudo bem, Michele? Tudo bom. Prazer em ter você aqui com a gente. A Michele, gente, ela tem uma história incrível, que é de superação mesmo, gente. Assim, a Michele, ela tinha... Tudo bem, Michele? Se apresenta aqui para o pessoal primeiro. Então, boa tarde, né? Gostaria de agradecer o convite de vocês duas. Eu acredito muito que sempre onde tem mais que duas mulheres, a gente vira potência. É isso que o mundo precisa hoje em dia, é isso que a gente precisa. Então, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo projeto, tenho certeza que vai ser sucesso. Então, meu nome é Michele, sou gaúcha, né? Moro aqui há 4 anos e meio. Sou mentora e terapeuta, Theta Healing, que é uma terapia de cura energética através da onda cerebral Theta. Nós possuímos 5 ondas cerebrais. Então, através da onda cerebral Theta, a gente identifica algumas crenças limitantes e transforma em crenças fortalecedoras. Olha que bacana. E a Michele hoje, além de ela ter todo esse conhecimento aí que ela ajuda as mulheres, ela tem um exemplo maior ainda que faz com que a gente tenha a brilho nos olhos, né? Que brilhe os olhos das outras mulheres que querem chegar no resultado dela. Não é só para ela ser terapeuta e ter toda essa bagagem que ela tem, mas é porque ela mudou, gente. Ela emagreceu 64 quilos. 64 na quilos. luta, gente. Na luta, né, Michele? Na luta, realmente. Conta um pouquinho pra gente. Então, durante 20 anos, né, desde os meus 10 anos de idade, eu sempre sofri com o excesso de peso. Né? Além de ser genético, né? Eu venho de uma família tanto materna quanto paterna obesa. E durante 20 anos aí eu lutei muito, fui em inúmeros médicos, comecei inúmeras dietas, a academia começava e parava e nunca continuava, né? Até que chegou um momento que eu passei por um momento muito desafiador na minha vida, né? Acabei perdendo o meu ex-marido para o suicídio. Então, mas antes de eu perder ele, começar a contar ali, chegou um momento, em 2019, que a minha família toda falou, não tem mais jeito, tu precisa buscar uma ajuda, né? Porque já estava com 134 quilos, já era obesidade mórbida, que já é risco de vida, né? Então, diante da minha altura, da minha idade, do índice lá, que é calculado, a minha obesidade era mórbida. Eu fui num médico, e na frente dele, ele me disse, não tem mais solução, né? Só redução de estômago. Não. Porque diante da tua história, são 20 anos lutando, né? A gente não vai conseguir mudar os teus hábitos. A gente não vai conseguir que tu perca peso só com exercício físico e alimentação. Então, eu decidi fazer a redução de estômago, marquei a redução de estômago para junho de 2019, porém, em fevereiro de 2019, meu ex-marido faleceu. Então, como foi um momento muito desafiador, né, um momento, uma perda tão trágica, eu decidi que eu não faria mais a redução de estômago, né? Eu falei, não é o momento, eu vou esperar, né, porque ia ser muita coisa na minha cabeça. Então, eu decidi o que eu não tinha feito nesses 20 anos. Eu decidi começar a cuidar da minha cabeça. Olha. Né? Eu decidi, eu não comecei dieta, eu não comecei academia, eu decidi que eu ia me conhecer. Então, eu sempre falo que o emagrecimento, ele só acontece através do autoconhecimento. Por quê? Porque se todo mundo fala que a gente come emoções, quais são as emoções que a gente come? Né? Eu entendo que sim, que é através de uma dieta e do exercício físico que a gente consegue, isso é óbvio, né? Mas se eu como as minhas emoções e eu não sei quais são as emoções que eu como que eu vou emagrecer?
tristeza, ansiedade, a gente tá lá. Traumas, crenças limitantes, enfim, inúmeras coisas. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou só tirar comida se aquelas emoções ainda vão continuar fazendo parte da minha vida? Né? Se eu não conheço elas. Que a comida é um prazer, né? Exatamente. É um prazer, a gente fica... E tem muita gente que às vezes vê na vida inteira, né? Só vê aquele é o prazer maior dela. E tem que tirar, botar outro prazer, né? Pra poder... Muitas pessoas falam assim, né? A melhor coisa do mundo é comer. Comer, é isso. Muito. E eu vou te falar assim, ó. Tem uma chave dentro da cabeça da gente que se aquela chave não vira, gente, não tem quem faça. É gostoso. É porque comer, ele traz aquela sensação, não traz? De, tipo assim, eu vejo muito de confraternizar. Eu não consigo comer coisa gostosa sozinho. Eu gosto de comer mas quando eu tô junto com meu marido, com o filho, com minha mãe, a gente quer estar comendo todo momento. A gente come e nem sente a comida, né? Sim, mas como a Michelle falou, é muito da emoção, sim. Sabe por quê? Eu sempre fui bem regradinha, bem regrada. Eu teve épocas assim que eu falei, não, só vou comer ovo, isso. Não me coloca doce. E eu conseguia. Hoje eu tô trabalhando demais, sabe? Eu passo... tipo, desde manhã até, sei lá, que horas eu tô ali, trabalhando, atendendo. E aí eu vou, tipo, comendo doce. E quanto mais... Se você liberar o doce, acabou. Aquela chave que tá ali dentro não vira. Parece que você não consegue dizer não. E aí você não consegue ter aquela constância, aquela coisa de... É complicado. É por isso que eu entendo esse negócio de mudar a mentalidade primeiro. Bacana ela trazer isso para... Hoje a Michelle ela tem cursos que ela ensina isso aí, né? Isso, eu trabalho com mentoria hoje em dia, né, individual e em grupo, e também eu e uma amiga minha, que é minha comadre hoje em dia, minha sócia, a gente tem um movimento de mulheres que se chama Te Cuida Mulher, que é um movimento de autoconhecimento, cura e autocuidado, né? Que a gente faz encontros presenciais, onde a gente acaba passando algumas das técnicas que foram utilizadas também para o meu processo de emagrecimento, que é o Theta Healing, o comer com atenção plena, né? E isso aí, Michelle, foi as coisas que tu procurou naquele momento que tu foi te curar. Exatamente. Todo o meu processo, todo o processo de autoconhecimento, todas as técnicas que eu vivi para todo esse processo de emagrecimento, hoje eu entrego para as mulheres, né? E como que tu chegou nesse nível, tipo, de procurar essas terapias? Eu conheço uma psicóloga, Ediana Grassi, e ela também é terapeuta de mulheres. Esse evento aqui, né, Michelle? Isso. Uhum. A Edi, ela é terapeuta de mulheres, mentora de mulheres, e daí eu acabei fazendo um processo de mentoria com ela. Foi onde eu acabei me conhecendo, onde a gente descobriu quais são os meus sabotadores, porque, meninas, existem 7 sabotadores universais, e todos nós temos esses sabotadores. Então... Não, mas daí vocês não sabem quais são os de vocês. É individual, é um estudo. Amiga, tem agenda aberta pra quando? Porque a gente sempre quer uma receitinha de bolo, né? Exatamente, não existe. Porque eu tenho. E o que são os sabotadores? Sabotadores, todo mundo vê algo como algo ruim. E, meninas, não é algo ruim. É algo que lá na nossa infância a gente trouxe para nos proteger. É um mecanismo de defesa que a gente teve que criar lá na nossa infância. E a gente acabou trazendo para o nosso mundo, a gente traz como verdade e a gente vai agindo de modo inconsciente. Por quê? A gente age de modo inconsciente 95% do nosso dia. E de modo consciente apenas 5%. É incrível, né? Exatamente. Eu comecei a fazer reprogramação mental esse ano e, nossa... É um divisor de água, né? Nossa, você começa a entender, assim, tanta coisa. Tipo, por que eu julgava muito a minha mãe? Minha mãe sempre foi meio fraca, minha mãe aceitava tudo, não sei o que, não sei o que. E aí você começa a ver que sua mãe como mãe, ela foi... Ela deu o que ela tinha melhor, né? E como que isso ali tudo... É claro que a gente tá entendendo até aqui, mas como que isso veio a atingir com que você comesse? Então, a gente tem um trauma, eu falo que todo obeso ele tem um trauma de infância, né? E através do Theta Healing,
a gente identifica qual é aquela raiz do problema. E a gente identificando a raiz do problema, a gente limpa do inconsciente e passa para o consciente. Então eu respeitei o trauma, que não é nada grave. Todo mundo me pergunta se é algo grave, não é nada grave. É algo que quando eu era muito pequena, aquilo lá me machucou e eu trouxe como um medo, uma insegurança e acabei descontando tudo isso na comida, né? E daí todo mundo me pergunta assim, esse trauma não existe mais? Existe. Eu sempre falo, quando a gente acha o trauma, a gente poda ele. Só que se a gente começar a regar, a raiz começa a crescer de novo. Então, por isso que a gente tem que se cuidar diariamente, por isso que a gente tem que se cuidar, fazer terapia, se conhecer. Eu falo, a obesidade, ela é uma doença crônica, né? A partir do momento que tu entende que a obesidade é uma doença, tu passa a se cuidar. Eu sei que a Michelle tem que se cuidar a vida inteira. Diariamente. Exatamente. Mesmo não fazendo uma cirurgia, né? Que a cirurgia né? A cirurgia que tu ia fazer de estômago tem isso, né? Mas mesmo assim, tu se conscientizou que tu não fez cirurgia, mas tu precisa de um cuidado ainda maior. Exatamente. Porque, olha que legal. Exatamente. Mas esse trauma, assim, do teu marido, não ficou? Ficou em relação a relacionamentos, né? Que é um processo que eu ainda tenho que me desenvolver. Já curei muito, né? Isso não fez Traz mais pra comida. Não, na verdade, eu aceitar um relacionamento tóxico me fez obesa. Olha. Mas não depois da morte dele, porque quando ele faleceu, eu já pesava 134 quilos, entendeu? Então, eu aceitar um relacionamento tóxico fez parte da obesidade, né? Então, e daí o que aconteceu? Eu tive que mudar os hábitos, né? Que é o que as pessoas mais acham difícil. E o que acontece? A mudança de hábito, ela acontece de forma constante, não intensa. Vocês conseguem saber a diferença? Exemplo, quero emagrecer, vou começar a academia 7 vezes por semana, 1 hora por dia. Tu não aguenta? Todos. Exatamente, porque tu quer intensidade. Uhum. Tu não quer constância. Entendeu? O que mudou em mim e que eu falo que sim, hoje fazem 3 anos que eu treino todos os dias. Eu não falto um dia, a não ser por doença. Mas tu não começou assim, olha, ela vai falar, gente, porque... Exatamente. Né, não queiram já começar fazendo tendo esse corpício maravilhoso, linda assim, maravilhosa, não que tinha uma beleza diferente, mas tipo assim, ó, que ela quer falar que isso tudo assim, ó, de hoje, alimentação, cura, exercício, tudo ela começou devagarinho. Exatamente. A gente fala que são metas mensuráveis, né? O que significa? É uma meta real, né? Dentro da minha realidade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei com 134 quilos, eu vomitava na academia. Sério? Sim, porque o meu corpo não deixava, o meu corpo não estava acostumado com aquilo, eu estava doente, né? E como que tu conseguiu? Nossa, isso aí é muito forte, né? Eu falo assim, muitas vezes eu vomitava, o professor dizia, deixa que eu limpo, mas tu volta daqui 2 dias? E eu dizia, volto. Mas por quê? Porque eu decidi começar a treinar 2 vezes por semana, 20 minutos por dia. O que acontecia? O meu corpo ainda era desconfortável, mas no primeiro mês eu concluí essa meta. Por quê? Essa meta era de acordo com o que eu podia entregar. Se eu te der uma meta agora, quero que tu treine 7 dias na semana, tu vai conseguir me entregar isso? Não consegue, não adianta. Michelle, hoje eu não fui na academia. Viu? Mas daí o que acontece? No primeiro mês que eu consegui alcançar essa meta, eu terminei o mês totalmente realizada e não frustrada. Porque tu se focou em você, no teu resultado, não no da amiga que tá lá bombadona. Exatamente. Né? E como tu se sentia, né? Porque muitas mulheres, é uma coisa muito real isso, que às vezes tem vergonha de ir pra academia por causa de que não tá com o corpo em dia, né? E geralmente a gente vai pra academia pra tentar buscar uma vida melhor. Exato. Uma vida mais saudável, né? Um corpo melhor. Mas como que tu se sentia chegando na academia, às vezes ver umas mulheres mais, né, bonita, mas do jeito que tu queria estar? E como... Eu vou falar isso. Cara, ela treina comigo, sei lá, amiga, já faz...
quando eu vi ela a primeira vez, ela treinava, amiga, vou ser sincera contigo, ela treinava com o celular filmando. E aí, tipo, eu pensava assim, cara, por que essa menina treina com o celular filmando o tempo todo, fazendo vídeo? Porque, assim, na academia, o que você vê? A Saradona fazendo vídeo. Uhum. E na época, ela era ainda mais cheinha, né? Hoje ela tá linda, maravilhosa. Mas ela era mais cheinha e eu ficava pensando, nossa, mas por que ela faz vídeo, né? Porque, não sei, eu não faço, eu tenho vergonha. Sim. E aí, com o tempo, eu fui vendo que era parte do desenvolvimento dela. Pra ela, não era para as ela, pessoas. não era E também para ajudar, né? porque ela faz esse trabalho e ela quer, né? Ela ajuda outras meninas a fazer meninas isso. através do... porque Então- é interessante, tipo, as pessoas saberem, né? Também a Michelle passar isso que ela sentiu e ela conseguiu passar por tudo isso, porque às vezes muita gente pega e fica na academia e não tem uma roupa legal para eu ir, tem que ir com uma roupa tal, tem que ir com isso tal, eu tenho que emagrecer primeiro em casa, né? Não, Aí vai lá e compra. Ela tá todo dia na academia, ela tá todo dia. Eu falo assim, amiga, hoje eu não consegui ir. Vai! Ela fala, vai! Mas, tipo, é agora, né? Mas eu queria que ela passasse um pouquinho para as mulheres que estão começando, porque, né, aquelas mulheres que tá um pouquinho acima do peso, aquelas às vezes que é pós-gestante, que, né, já sofreu uma agressão muito grande no corpo e agora tá voltando, para que tu desse um recado para elas, para incentivar elas a não desistir. Então, meninas, eu aprendi a ser vulnerável. E o que é ser vulnerável? Respeitar os meus defeitos, né? E eu aprendi também a honrar a minha história e me aceitar como eu estava. E daí o que eu falo? Aceitação não é conformismo. Não é porque eu me aceitava com aquele corpo que eu aceitava ficar parada, né? E o que acontecia? Eu acredito que a nossa falta de amor próprio é quando a gente não se olha nos olhos. E eu não tô falando aqui pra gente chegar na frente do espelho e olhar o corpo obeso ou olhar os nossos defeitos, porque eu também não gosto da minha barriga, enfim, as consequências da obesidade, né? Mas a partir do momento que tu se olha no espelho, nos olhos, que tu sabe quem tu é e que tu sabe onde tu quer chegar, o mundo lá fora, ele não fica mais com vergonha. É claro que no começo, quando eu vomitava, eu ficava com um pouquinho de vergonha, eu olhava para as pessoas, né? Porque todo mundo te olhava também, né? Mas eu tinha tomado uma decisão que eu ia me curar daquilo ali. E aquilo ali era particularmente teu, não era com... Exatamente. Legal. E o que acontece? Claro que eu sempre fui uma pessoa que me dei muito bem com mulheres. Então, para mim, não existia uma comparação. Para mim, existia uma inspiração. Quando eu chegava na academia e eu me sentia um pouco envergonhada, quando eu olhava uma mulher com um físico que é meu sonho, eu ficava analisando o que ela faz, o que ela se alimenta, o que ela vem todos os dias, entende? Então, por que eu falo que 2 mulheres ou mais é potência? Porque eu me inspiro em vocês. Aqui não tem competitividade nenhuma, não tem comparação nenhuma de corpo, quer de olhar nada. e ver assim, tipo, eu quero chegar um dia ter essa mentalidade, tipo, porque eu vejo que eu tenho muita dificuldade acho que todo mundo, né, nessa disciplina. Sim, todo mundo. E eu sempre falo, eu acredito que é muito difícil, mas é também assim, ó, na verdade, eu me coloquei como prioridade, né? Quando a gente entende que a gente é prioridade na nossa vida, o que é importante para nós, a gente faz. Então, para mim, nada está antes do que é importante para Michelle. Trabalho, dinheiro, depois. Olha, Depois. sério. Porque a tua saúde, é aquela coisa que eu falo, né? Invista na tua saúde para te não precisar gastar com a tua doença. E o que acontece? A obesidade não é físico, não é... É uma doença que vai te trazer muitas outras doenças. Porque a gente vai no médico de tudo. Eu vejo assim, tu vai no ginecologista, melhorar. Todo mundo começa pela alimentação. Exatamente. É engraçado, mas o legal é que os médicos também estão se... Mas você não chegou a tomar remédio nenhum. Nada. A cirurgia você cancelou. A redução de estômago. E aí você tem vontade de fazer alguma cirurgia? Tenho.
Desculpa. Nesse processo todo, eu não fiz nenhum procedimento estético ainda, né? Nenhum. Nada. Nem no rosto, Não, quero Gente, fazer. Ela é linda. Quero fazer. Quando eu vi aquela foto dela, eu falei, puxei um zoom assim. Acho que as pessoas puxam um zoom assim pra ver. Vamos ver se ela não fez nenhuma cirurgia na perna. Nada. Esse músculo na perna dela. Quando a gente criou o podcast, a primeira coisa que eu falei, né, amiga? Vou chamar a Michelle. Eu mostrei o Instagram pra ti. Eu falei, nossa, eu puxei um zoom. Já falei, não, tem essa perna torneada. Porque ela é incrível. Não. Eu fiquei com muita pele na barriga, né? Porque eram 134 quilos, né? E a pele é uma coisa que não tem mais o que fazer, né? Que não ficou. Não, diante do peso, né? Diante também de olhar quem já fez redução do estômago, pra mim não posso reclamar. Isso é o bom de nada. emagrecer assim Com treinos. Com treinos, né? E Uhum. emagrecer assim aos pouquinhos. Porque daí tu volta, mas não é aquela agressividade com o seu corpo. Exatamente. É cuidando mesmo, né? Eu tenho raiva dela. Quando eu olho os stories que ela tá levantando aquele peso todo. Eu vou pra academia e eu fico assim, ai, não vou aumentar não. Ah, não, acho que não vou aumentar não. E ela tá lá, 100 quilos. É porque eu acho que ela olha com outros olhos. Hoje com certeza a musculação pra mim é minha paixão, né? E é o que eu falo que poucas pessoas entendem. A força que a gente constrói lá dentro é a força que a gente precisa aqui fora, né? Porque a vida não é outra coisa que a gente até comentou aqui no começo. Esse processo não é fácil, como eu tô aqui falando. Tá? Existiram vários momentos que eu pensei em desistir, eu falei, chega, acabou, não quero mais, porque a tua cabeça começa a enlouquecer, pirar, que é um resultado que não vai. Porque foi 20 anos construindo algo que ela destruiu em 2 anos, gente. Né? 20 anos, aquela mentalidade ali crescendo, crenças, tudo ali te alimentando. E em 2 anos, eu comentei aqui com ela muito rápido esse processo dela em 2 anos. Exatamente. E nesses teus cursos ali, tu ensina as pessoas a fazer esse mesmo processo que você fez. Tu consegue dar, não que você vai dar o resultado, quem vai correr é a pessoa, mas tu consegue ajudar a pessoa a ter esse resultado em 2 anos? Consigo, porque daí o que acontece? Eu ensino mulheres a se conhecerem, né? A gente conhece os sabotadores, os valores, que é muito interessante e que não se é falado muito hoje em dia. O que são valores? Valores é tudo aquilo que conduz às escolhas da tua vida. E se eu perguntar, vocês não sabem quais são os valores de vocês. Então, o que acontece? Eu sei quais são os meus valores. Toda escolha, toda decisão que eu vou tomar, eu olho para os meus valores e vejo se condiz com eles. Tá de acordo. Senão, não Exatamente. Então, para mim, eu sei escolher. Vocês me convidaram para estar aqui. Será que tá de acordo com o que eu quero pra minha vida? Exatamente. Eu não vou lá pra fazer graça. Exato. Daí o que as pessoas falam? Eu não tenho tempo pra treinar. Não, tu não tem tempo. Tu tá usando o teu tempo pra outras coisas que não tem nada a ver contigo. Né? Aquela coisa que a gente chama da linha reta, né? Eu quero aquele resultado, eu vou em linha reta até aquilo e não deixo me dispersar. Exato. Então, se eu quero, por exemplo, hoje o nosso intuito aqui é em comum, porque é ajudar mais mulheres, a gente ajuda as pessoas de alguma forma. Então, isso que nos conectou para estar aqui hoje, senão a gente não estaria, convidaria para ir lá em uma outra coisa que não fizesse parte disso, a gente não iria, não brilharia os nossos olhos. Exatamente isso. Exatamente. E outra coisa, né? A gente fica naquela, eu não vou na academia. Poxa, uma hora que eu vou ficar lá, não tem tempo, tem que fazer tanta coisa. Mas aí você pega o celular e quando você vê, passou 2 horas. 2 horas a gente olhando a Michelle lá fazendo uma live na academia. Exatamente. É isso que eu falo. Não é que falta tempo, sobra distrações, né? E hoje em dia, e uma coisa muito engraçada que eu vejo assim hoje em todo mundo, como a gente tá, as pessoas falam que o tempo tá se consumindo mais rapidamente. A gente é que tá consumindo com o tempo que a gente tem, porque às vezes a gente perde tempo com coisa desnecessária, com conversa desnecessária, até com pessoas que não é que as pessoas são desnecessárias, mas não são necessárias pra gente naquele momento. E o tempo tá aí, é 24 horas para todo mundo. Exatamente. Né? É te dado um livro aberto todos os dias para falar assim, ó, hoje é uma página nova que tu pode escrever o que tu quiser. O que tu quer escrever hoje? Exato. Aí tu passa meio dia procrastinando, aí chega no final do dia, hoje eu não fiz nada, não dá mais tempo, vou desistir. E é o que eu falo, assim, eu acho que a perda do meu ex-marido para depressão, porque a obesidade, ela também dá depressão, né? Então, ele era obeso também, Michelle? Não. Ele, pelo contrário, ele era muito atleta, ele treinava todos os dias, ele me incentivava muito a treinar,
né? Ele me levava nos treinos dele e eu não comecei. E como que era essa convivência, né? Tipo, de uma pessoa que era bem tumultuada. Foi nesse tempo que você começou a... Que eu ganhei obesidade? Sim, foi depois. Isso, foi no casamento. Uhum. Eu sempre fui gordinha, sempre fui obesa, né? Eu sempre fui... Eu nunca cheguei a 100 quilos. E tu se sentia a todo momento mal por ele ser uma atleta, assim, tá sempre... E tu tá ali com outro estilo de vida? Não, eu não chegava a olhar desse jeito. Não chegava a olhar. Eu falo que eu tava tão desfocada de mim... Que tu vivia uma outra vida que não era tua. Exato. Eu vivia a vida dele, né? Vivia a vida dele. Vivia a vida dele, cuidando, às vezes, da alimentação dele e não cuidava da tua. E também da doença da depressão dele, né? Porque como ele era depressivo, eu acabei tentando curá-lo, salvá-lo. Esqueceu de você. E esqueci de mim, né? E eu entendo que hoje em dia não tenho responsabilidade sobre a morte dele, não tenho culpa sobre a morte dele e nem eu e nem ninguém conseguiria salvá-lo. Né? Porque a gente não salva ninguém se a gente não se salva. E naquele momento eu não tava nem olhando pra mim. Olha. Eu não sabia nem quem era a Michelle tava doente. Como que uma pessoa doente salva outra pessoa doente? Salva outra, né? Então eu falava, cara, eu não posso. E se no acontecido você não tivesse procurado ajuda, você ia ficar pior ainda, porque essa culpa ia te consumir. Com certeza. Né? Uma culpa, assim, eu digo, Sim, tu ficar com aquela... Tu ia pegar essa dor pra você. Exatamente. Mais ainda, não que tu não sinta. Mas hoje tu sente e consegue ver isso de outra forma, Sim, né? hoje eu resignifiquei tudo, o nosso relacionamento, eu falo, eu amo a vida dele, amo a nossa história. O que ele foi pra você. Exato, diante de tudo que aconteceu, eu sempre, muitas pessoas me julgam, né, por eu falar dele diante do que ele fez pra mim, né, mas se não fosse isso, eu não seria quem eu sou não hoje. Seria, tu, né? Às vezes você seria aquela Michelle Exatamente. que ficou aqueles 20 anos, não teria... Não, é um processo, né? não queria que ele tivesse feito o que ele fez, né? Jamais queria que tivesse acontecido. Mas eu sou quem eu sou por tudo que a gente viveu. Então eu honro demais a vida dele, amo ele, assim. Pra mim, a nossa história tem um valor muito grande na minha vida, né? Tu falou, Michelle. Até porque se você fica com isso o resto da tua vida, isso vai... vai se tornar um peso de novo, né? Sim. E essa questão, assim, tu falou que ele fez. É agressivo, um relacionamento abusivo? Ele, na verdade, foram traições, né? Ele me traiu e nessa traição ele acabou fazendo um filho. Olha. E daí eu pedi a separação e no dia que eu pedi a separação ele tentou se suicidar. E eu acabei conseguindo salvar ele, consegui chegar em tempo. E daí, depois disso, foram 3 anos ele tentando se suicidar e eu tentando salvar ele. E o filho? Ele nunca assumiu. Ah. Nunca assumiu. Olha que história, né? Por trás de uma superação ali, olha que história. Quanta coisa que ela precisou. Sim, muita coisa, muita coisa, nossa. Eu também falo que esse peso físico que algumas pessoas carregam também é falta de perdão. Né? A gente sempre tem que perdoar alguém. Então, a cada momento que eu fui perdoando a minha história, que eu fui perdoando ele, que eu fui perdoando a amante, tudo, eu comecei a emagrecer cada vez mais, a me cuidar cada vez mais, porque a gente tem que perdoar, né? Porque eles também estavam doentes, né? Exato. Uma pessoa que faz isso, tipo assim, tanto a outra pessoa que entrou ali, também é uma pessoa doente, porque pra você entrar e invadir uma situação ali, uma família, pra você destruir, né? Outra família, você tem que estar doente, realmente. Exatamente. Ou muito egoísmo, enfim, são várias coisas que ela também precisa se curar. Eu acredito assim muito que a gente, até né, uma pessoa assim, um assassino, ou quem seja que for nesse mundo, nasce um bebezinho indefeso, um bebezinho sem maldade nenhuma, e a vida vai fazendo coisas com que a pessoa enxergue diferente. A falou, as crenças, né? E aí... Você vai trazer a tua mãe traz da tua avó, e a gente... bisavó, e aí você recebe tudo aquilo no nascimento, e assim você vai. E assim a gente vai. E você não sabe o porquê. E muitas vezes desconta isso na comida, que é o que a gente controla, né? Na verdade, são os prazeres, né? Comida, droga, álcool e sexo, né? Só que, se vocês perceberem, a obesidade é maior para as mulheres, por quê? Porque a gente não vai pra droga rápido. A gente não vai pro sexo rápido, pra pornografia, sexo, álcool. Porque a gente tem meio que uma... Exatamente, a gente tem um medo, uma vergonha, um medo, mulher, né? Mulher foi criada pra não, tipo, não pode, é feio isso. Então, a comida tá disponível pra nós.
A todo momento, a qualquer hora. Se eu sair daqui, eu não preciso, né? Então, nós mulheres descontamos no prazer da comida, porque a comida ela nos dá um prazer, E né? no cérebro, causa a mesma coisa? Sim, é igualzinho. É por isso que eu falo, são os prazeres, né? O que você acha da romantização da obesidade que a gente vê tanto Tu assim? sabe, Nani, que eu não me arrependo, porque eu falo que não existe arrependimento, existe, né, aprendizado. Mas uma das coisas que eu me arrependo é de eu ter levantado essa bandeira, porque eu queria tanto que as pessoas me respeitassem, porque eu era ofendida, as pessoas zoavam, né? E eu queria tanto que ser aceita daquele jeito que eu desergui a bandeira que tinha que ser daquele jeito, né? Hoje em dia, eu sou totalmente contra. Porque hoje em dia eu sei que é uma doença. Não é um padrão estético. Porque vamos se falar assim, hoje eu tô bem assim. Esteticamente eu tô bem. Né? Isso é que eu não sou magrinha, não sou seca. Sim. né? Tá saudável. Tô saudável. Mas tu tá alimentação. feliz hoje? Tu quer emagrecer mais? Não, emagrecer não, mas Não. eu quero tirar a pele da barriga, né? Uhum. Porque sem roupa sobrou bastante pele. Porque a gente é mulher. né? É, Então, exatamente. tem algumas É. coisas que E o seio, como o meu seio era muita gordura, porque seio é só gordura, né? Como era muito gordura, era muito grande, eu perdi muito seio. Então, isso pra mim hoje em dia é desconfortável, né? Então, hoje o que eu quero mexer é barriga e peito. Agora, emagrecer, não. Eu até quero ficar maior, né? Eu quero construir mais Construir massa magra. Que é o que todo mundo precisa entender, que também as pessoas acham que emagrecer é só correr ou fazer esteira, bicicleta, né? Não, se hoje em dia, que eu acabei estudando mais sobre o assunto, através da massa magra a gente emagrece mais. Então, quanto mais musculação eu faço, mais eu emagreço. Que vai trocando, né? Exatamente. E é o que poucas pessoas querem. Por Não. isso que eu não sou tão flácida. Gente, a minha mente, ela funciona assim, ó. Eu vou pra academia. Quando começa a doer, eu paro. Já é um... Eu conversei até com o Diego, personal da academia. Por que acontece isso? Ele falou, é o teu cérebro que tá te Para. Limita. limitando. Você já sabe que quando dói, para. Para. Então, eu não consigo crescer. Eu não tenho crescimento muscular por causa disso. Começa a doer, para. Eu lembro uma certa vez que eu ia pra academia quando eu era mais jovem, assim, olha que eu ia pra academia, eu não gostava daquele exercício, eu não fazia. É o que a gente mais precisa, É, né? e aí eu não gostava, e a gente faz isso, né? A gente Aham. vai pra academia, às vezes, só por, tipo assim, tá todo mundo indo, eu vou ir com a manada lá pra postar uma fotinho na rede social e dizer que estou lá. Mas não é isso, é um olhar bem a fundo que tem que ir pra ter constância. Exatamente. Porque esse negócio da coisa mais supérflua ali, de ir lá na academia só por status, tu não consegue manter. Exatamente, é isso mesmo. É. Porque se fosse por isso, eu teria parado, porque querendo ou não, não me dá o resultado que eu quero. Não dá. Né? E tu fica um mês lá, tu não tem resultado nenhum se tu não ficar com dor. Exatamente. Eu falo assim, o resultado em si começou a aparecer depois de um ano. Então, eu persisti sem resultado nenhum Nossa. no primeiro ano. Não tinha resultado, né? E é o que eu falo, assim, também existe a mudança de ambiente, né? Tu não pode ficar num ambiente que tem gordor. Mas Olha. você não... Ah, então você não morava aqui. Morava? Já morava Aham, aqui sim. com ele? Não. Eu vim depois. Ah, Depois. veio de lá morar aqui. Isso. Ah, entendi. Morar aqui. Isso mesmo. E... Enfim, o exercício físico, ele... Quando a gente parar de ver ele como estético e começar a ver ele como um autocuidado, né? A gente mantém a constância. E é na realidade, assim, como a Nani, a gente tava falando de estética antes, que tá tudo voltando ao que a gente era. O nosso corpo foi criado há muito tempo atrás para isso, para correr, para se movimentar, para caçar, para fazer tudo isso. E hoje em dia a gente tem que ver, se a gente parar, a gente morre. Porque o nosso corpo não foi para ficar parado. Aí se parar, vem depressão, primeiro começa as doenças mentais e vem trazendo a dor nas Vocês já viram costas. como é que tá as coisas agora? É dor em tudo. As crianças já estão com problema mental Sim. por causa do celular. E é Porque tipo- não faz nada. Sim, Não gente. corre, não sobe na árvore. A gente andava de... A gente acabou. Eu sou É do a interior. última geração É. que Ela conheceu também- isso. Se a gente for ver realmente assim, hoje para fazer um alimento, a gente precisava o quê? Às vezes precisava ficar um meio-dia para poder produzir todo aquele ritual de caçar, de pegar, às vezes até quem mora em sítio, de fazer o negócio lá e fazer a comida. Hoje em dia, tudo ficou tão assim, ó, o alimento, mesmo que
Antigamente era coisa da saciedade, aquela vontade de preparar tudo para poder comer, mas hoje ele chega tão rápido que a gente quer mais, porque a gente não demorou nada para construir aquilo ali. Aquele prato para chegar na nossa mesa, hoje é tipo no iFood rápido. É o que a outra coisa, tipo, faz 2 anos e meio, eu nunca mais comi iFood. Eu não sei o que é esse aplicativo mais, né? Porque o que tu acabou de falar, assim, do momento. Hoje em dia, eu faço a minha comida, né? Com calma, com paciência. No domingo eu faço pra semana inteira as marmitas. Porque tu estar ali com atenção plena, preparando o teu alimento, te conecta a ele. E faz tu não pecar tanto em buscar iFood. Não, e o bacana é aquela... Eu já fui, gente, no evento da Karina Pelói, que é uma nutricionista muito bacana, que ela também faz uma conscientização do alimento. Ela fez um livro agora, best-seller, né? De conscientizar pra gente não comer os sentimentos. E é muito bacana, porque o alimento ali que a gente tá fazendo, a gente acaba colocando coisa nele sem perceber, muito sal, óleo, outras coisas. E quando tu come ele, tu percebe que ele é muito mais do que te saciar, é nutrir o corpo. Exato. Tipo, não é tipo, eu preciso o quê? O que o meu corpo precisa para ele me manter em pé, vivo? É o quê? É tanto de proteína? É o que eu preciso comer? É as comidas básicas, né? E aí, tipo, a gente vê muita gente doente hoje porque não se nutre, apenas quer encher a barriga, quer comer, saciar no momento, mas não é uma comida nutritiva. É que nem hoje eu vivo uma vida assim também, que eu penso assim, eu vou comer para eu ver assim, o meu corpo ele precisa disso, não é eu não sigo dieta de nutricionista, mas eu penso assim, gente, eu vou trabalhar o dia inteiro, eu preciso comer um tanto de proteína para eu poder, senão eu fico tonta. A gente não fica tonta? Exatamente. E é essa conscientização que eu acho que falta para as pessoas botar no prato comida para o meu corpo ficar em pé, né? Exatamente. E até hoje eu estava no Instagram falando, vocês percebem quantas vezes vocês mastigam um alimento? Isso não. Eu já li sobre isso. Eu mastigo 10 vezes. Eu fico mastigando. Nossa. Fico mastigando. Primeiro, que eu me conecto com o alimento. Segundo, que ele me dá muito mais saciedade. Então, é uma prática de meditação, né? Sim. Que eu me forço todos os dias. Coloco uma colher na boca, eu fico ali mastigando. Não é sempre que eu consigo, né? Meninas, isso é óbvio. Outra coisa que eu falo, assim, é 90-10. São 90% de hábitos corretos e 10% de incorretos, porque não existe perfeição, né? Não, isso não existe. Eu falo, ninguém vai me convencer um dia que alguém é perfeito, né? Mas se tu caminhar com 90-10 em hábitos saudáveis, tu consegue sim. Algumas pessoas falam no 80-20, eu já não acredito no 80-20 para quem quer emagrecer. Né? Para quem quer manter. Isso, para quem quer manter, tudo bem. Mas para o emagrecimento, eu acredito muito no 90-10. Porque também não adianta... É que eu falo, as pessoas fazem dieta de segunda a sexta de noite já param, sábado e domingo já... Eu falo, gente, não tem como. Eu tenho dia de lixo na semana inteira. Sexta e vai até domingo de noite, né? Então daí ficou aqui, eles por elas, né? Elas por elas. Ficou 50-50. Tu perde todo o teu empenho. Tá, mas você nunca come fora, tipo, fora do teu cardápio, nada. Eu como, tipo assim, eu tenho um acompanhamento médico, né? Que é ele que prescreve toda a minha dieta. Então, de 5 em 5 semanas a gente muda o protocolo. Daí ele decide se eu vou ter uma refeição livre por semana. Olha. Ou uma refeição livre a cada 5 semanas. E se tu é convidada para uma festa de aniversário? Eu levo minha marmita. Sério? Sim, casamento eu levo minha marmita, formatura eu levo minha marmita, aniversário de criança eu levo a minha marmita. Assim, naquele dia que ele te liberou, o que você come? Eu gosto muito de hambúrguer, que também não é uma comida tão ruim, né? Tão calórica. Mas eu como hambúrguer, já comi nesses 2 anos eu comi uma vez pizza, eu como bastante churrasco. Mas não é nada... E na festa aí tu consegue olhar para aquele outro alimento gostoso que tá todo mundo comendo e tu continua comendo. Eu não como em aniversário de criança. Nunca comi. Ai, amiga, é tão bom. Nunca comi docinho. Nunca, nesse processo de emagrecimento, né? Uhum. Eu não como docinho, eu não como cachorro quente, não como pastel frito, não como. Em aniversário eu não como. Tá. Eu fiquei 2 anos sem comer torta. Eu comi no meu aniversário ano passado. Nossa... É uma coisa assim que a gente fala assim há 2 anos, mas 2 anos assim ela mudou. Nossa, sim. O que ela não fez em 20. Exato. Teve uma vez que eu e meu marido a gente seguiu uma dieta mesmo, assim. Não dieta de tipo, corta tudo.
Mas, assim, era ovos, carne, salada, né? Verdura. Coisa saudável mesmo. Só que a gente notava que quando a gente saía da dieta, tipo, a gente tá na rua, vamos comer aqui. Depois a gente ficava ruim. O estômago ficava ruim. É diferente. É diferente, Você não adianta. consegue sentir, assim, a diferença. E tu é casada hoje? Não, solteira. Tu disse que, assim, ó, quando a pessoa tem um relacionamento, é mais difícil se regrar, sim? Eu acredito que se o parceiro não tiver no mesmo propósito, sim. Com certeza absoluta. Uma coisa que eu falo, meninas, é que, tipo assim, ó, eu sou uma pessoa de um posicionamento muito forte. Eu sou uma pessoa de uma... Que signo tu é? Libra. Libra, ó, 2 librinhas. Eu sou, né? Então, assim, ó, o que aconteceu? A partir do momento que eu decidi o processo de emagrecimento, as pessoas que comigo convivem, não existe aquele só hoje. Eles não me oferecem nada. As pessoas que convivem comigo já sabem. Mas tu fez um acordo, tu falou? Quando comecei o processo que existe, mas só hoje, daí eu chegava e falava, eu vou pedir que você não fale mais o só hoje, porque eu sei quando eu posso só hoje, né? Então, assim, minha família, meus amigos, eles não me oferecem comida. Eu como quando eu posso, quando eu quero. Construiu todo um ambiente um posicionamento. Para que você pudesse... Sim. E é legal ela ensinar, você imagina quantas... É muito difícil quando tem... Mãe, enfim, amigos no começo foi... Mas vocês sabem que, enfim, as pessoas que eu me relacionei depois, que não foram muitas, mas todos eles sabem do meu posicionamento, então eu decido o que eu vou comer e não tem que oferecer. Né? Tipo, o meu posicionamento ele é muito forte em relação a isso. Porque, meninas... você sabe tudo que você passou. Eu ia falar isso. Eu paguei um preço muito alto. Entendeu? Falando hoje em dia, a gente só olha as coisinhas boas, Sim. né? Mas eu perdi pessoas, eu perdi dinheiro, muitas vezes. Perdeu tempo, perdeu vida, perdeu momentos. Exatamente. Enfim, é o que eu falo, já fui dormir muitas noites chorando, já pensei em desistir várias vezes, já deixei de estar com amigos várias vezes, já deixei de estar com a minha família várias vezes, né? Eu não passo Natal e Ano Novo com a minha família, porque são muitos dias diante de um momento que existe muita comida, entendeu? Então tu sabe até onde é o teu limite. Sei, porque muito eu conheço legal. os meus sabotadores, né? Bacana. Então, muito bacana. Você falou que você vem de uma família obesa. Não, a família, todos os meus tios maternos e tios paternos são gordinhos e obesos. A minha mãe e meu pai não são. Eles são gordinhos normais, assim, mas não são. Meus irmãos, nenhum pegou obesidade. Que bacana, Michelle. Então, gente, a gente vai finalizar esse grande momento com essas mulheres incríveis. E eu vou finalizar aqui, Michelle, com você convidando para o seu evento, né? Que a Michelle vai fazer, que a gente também quer estar presente, que a gente quer mudar a nossa mentalidade, o nosso conceito com relação à comida, com relação a tudo que você construiu. Agradeço muito, né? Porque a gente agora somos duas admiradoras, com certeza, desse teu... e eu mais, agora eu também, com certeza, a Nani mais ainda. Eu, quando chego na academia, porque eu não vejo a Michelle, eu fico... E gostaria de agradecer e convido o pessoal aí para que eles possam estar presentes também com você nesse momento. O Te Cuida Mulher vai acontecer agora nessa próxima quinta-feira, às 19 horas. São 3 horas de encontro. Nessa semana, nesse encontro, a gente vai falar sobre alimentação, autocuidado e liderança. E é isso aí, gente. Obrigada. Agradeço a todos vocês, né? E toda terça-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai estar ao vivo no YouTube. E depois fica cortes, enfim, a gente vai deixando vocês antenados no Instagram, @decolarpod, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo.